Bem-vindos ao Batalhas Épicas. Vamos continuar relatando acontecimentos vikings compreendidos entre os anos de 793 a 1066 depois de Cristo. Por isso, eu te convido a deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma batalha. Venha conosco e sinta-se imerso nestes acontecimentos. Sinta o vento gélido no rosto a bordo de um dos navios mais temidos da antiguidade. Sinta a presença de guerreiros que, por ganância, necessidade e a busca por um nome na história, se lançavam ao mar, sem saber quais perigos poderiam surgir. Neste episódio, vamos te levar ao ataque de Iona, na Escócia. Outro mosteiro cristão que, assim como o de Lindisfarne, sofreu nas mãos dos temidos vikings. Preparem-se e vamos lá. Imaginem um lugar onde o tempo passa devagar, a paz se faz presente a todo momento e o silêncio só é quebrado com as orações e cânticos dos monges cristãos, bem como os chamados das gaivotas. Um verdadeiro santuário de fé e saber aninhado na costa oeste da Escócia, essa é a ilha de Iona. Para os monges que lá viviam no início do século IX, era o centro do seu mundo, um farol de luz cristã fundado pelo próprio São Columba. A vida seguia um ritmo sagrado marcado pelo trabalho nos campos e pela delicada arte de copiar manuscritos iluminados. O ar salgado misturava-se com o cheiro de incenso e cera de abelha. Eles se sentiam seguros, protegidos pela fé e pelo oceano. Eles não poderiam imaginar o que estava chegando à sua porta. Mal sabiam eles que esse mesmo oceano que lhes trazia sustento estava prestes a trazer a sua ruína. No horizonte cinzento do Mar do Norte, algo se movia. Para um observador desatento, poderiam ser apenas ondas estranhas ou um bando de pássaros. Mas para os olhos treinados de um pescador, a visão era aterrorizante. Velas quadradas, listradas de vermelho e branco, inchadas por um vento impiedoso. E abaixo delas, as proas de navios longos e finos, com cabeças de dragão esculpidas que pareciam encarar as ondas. Eram os navios dos homens do norte, eram os dracares. Eles ainda não vinham em busca de terras para cultivar ou conquistar. Vinham por ganância, vinham pelo que Iona tinha de mais precioso. Seu ouro, sua prata, seus tesouros acumulados ao longo de séculos de devoção. A notícia espalhou-se pela pequena comunidade como um incêndio. O sino da abadia, que antes chamava para a oração, agora soava em um ritmo frenético e desesperado. Um alarme que ecoava pelos vales e colinas. Pânico. Os monges, homens de paz e contemplação, corriam em todas as direções. Alguns, os mais jovens e rápidos, tentavam esconder os tesouros mais sagrados, os cálices de prata, as cruzes adornadas com joias e, acima de tudo, os manuscritos, o trabalho de vidas inteiras. O livro de Kells, talvez o maior tesouro de todos, precisava ser salvo a qualquer custo. Eles cavavam buracos apressadamente na terra fria, enrolando os volumes em couro e rezando para que os invasores não os encontrassem. Ou uma fé que seria brutalmente testada. O som das quilhas raspando na areia da praia foi o sinal. O silêncio da ilha foi quebrado por um grito de guerra grave e assustador, um som que gelou o sangue de todos os desprotegidos na ilha. Dezenas de homens altos e fortes, com longas barbas e olhos frios como o vento que cortava a pele, saltaram dos navios para a água rasa. Carregavam seus machados pesados, espadas e escudos redondos pintados com símbolos aterradores. Eles não caminharam, eles correram. Correram em direção ao mosteiro como uma tempestade avassaladora, seus gritos ecoando o som das ondas quebrando na costa. Para eles, Iona não era um lugar sagrado, era um cofre esperando para ser tomado. Os monges que tentaram bloquear o caminho, armados apenas com sua fé e talvez um cajado de pastor, foram os primeiros a cair. O choque entre a oração e o aço foi breve e sangrento. As portas densas e pesadas da abadia não foram obstáculo para os machados. A madeira rachou e se partiu, abrindo caminho para o caos. O que se seguiu foi um verdadeiro pesadelo. Os invasores adentraram ao santuário. Seus olhos buscavam as recompensas por dias lançados ao mar. O ouro e a prata que adornavam o altar foram arrancados sem cerimônia. Tapeçarias foram rasgadas das paredes, cálices foram esvaziados e jogados no chão. O ar agora estava cheio dos gritos dos homens do norte e do desespero aterrorizado dos monges. Não havia respeito, não havia piedade. Para os vikings, os símbolos cristãos não significavam nada. Eram apenas metal precioso, riqueza a ser tomada. Para eles, Odin estava sentado em seu trono em Valhalla, aprovando cada ato de brutalidade e dominância. Os monges que se ajoelharam para rezar, procurando um milagre, encontraram apenas a lâmina fria do aço. A violência foi rápida, eficiente e total. Enquanto a pilhagem continuava, uma fumaça negra começou a subir para o céu. Os vikings, em seu frenesi destrutivo, atearam fogo às cabanas de madeira e aos telhados de colmo do mosteiro. As chamas dançavam e cresciam, consumindo as oficinas, a biblioteca e as celas dos monges.
O fogo lambia as paredes de pedra da igreja, enegrecendo os símbolos sagrados e transformando séculos de história e devoção em cinzas. O calor era intenso, o cheiro de madeira queimada e fumaça sufocante preenchia o ar. O farol de luz da cristandade estava sendo apagado. Para os poucos sobreviventes que conseguiram se esconder nas colinas observando de longe, a visão era de puro apocalipse. O seu mundo, o único mundo que conheciam, estava literalmente a arder em chamas diante dos seus olhos. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, a fúria diminuiu. Os vikings, carregados com o saque, fizeram o caminho de volta para a praia. Os tesouros de Iona, as relíquias sagradas, os manuscritos que não foram queimados ou enterrados, tudo foi empilhado nos drácares. Eles não deixaram para trás nenhum monumento à sua conquista, apenas destruição. O som dos seus gritos de vitória misturou-se com o crepitar das últimas chamas enquanto empurravam os navios de volta para o mar. As velas foram içadas mais uma vez e os navios dragão deslizaram para a escuridão, desaparecendo no horizonte tão rapidamente quanto surgiram, deixando para trás um silêncio assustador. Na manhã seguinte, a luz do sol revelou a extensão total da devastação. Iona era uma sombra do que fora. O mosteiro era uma ruína fumegante. O chão da igreja estava manchado de sangue. Corpos de monges jaziam onde haviam caído, testemunhas silenciosas da brutalidade do ataque. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo choro dos poucos sobreviventes que emergiam de seus esconderijos. Eles caminhavam atordoados por entre os escombros, procurando por amigos, por irmãos, por qualquer coisa que tivesse sobrevivido àquele inferno. A dor da perda era palpável. Eles não haviam perdido apenas seus tesouros e seu lar. Eles haviam perdido a sensação de segurança, a crença de que eram intocáveis. Mas em meio às cinzas, uma centelha de resiliência começou a brilhar. Os sobreviventes, com os corações partidos, mas com a fé inabalada, começaram o trabalho impossível de reconstruir. Eles enterravam seus mortos cantando as mesmas orações que seus irmãos cantaram antes de serem silenciados. Começaram a limpar os escombros pedra por pedra. Desenterraram os manuscritos que haviam conseguido salvar, símbolos preciosos de que nem tudo estava perdido. O ataque de 802 não foi o fim de Iona, mas um batismo de fogo. A comunidade se recuperaria, embora as cicatrizes permanecessem. Esta incursão foi um aviso brutal para o resto das ilhas britânicas. A era viking estava dizendo que não iria parar, e nenhum lugar, não importa quão sagrado, estava livre da fúria dos homens do norte. A história de Iona se tornou uma lenda, um conto de advertência e de sobrevivência, sussurrado por gerações. O ataque a Iona foi mais do que um simples roubo, foi mais um choque de civilizações, mais um momento que redefiniu a história da Escócia e da Europa. Ele nos mostra a brutalidade da era viking, mas também a incrível resiliência do espírito humano diante da adversidade. A história vive não apenas nas pedras antigas de Iona, mas na nossa imaginação. Se você se sentiu mergulhado nesta viagem ao passado, mais uma vez peço que não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para a próxima incursão. Cada like, cada inscrição nos ajuda a continuar desenterrando esses momentos fascinantes do passado. Obrigado por nos assistir e até a próxima.